Jiu-jitsu versus luta livre, uma disputa que teve como ponto alto um evento transmitido para o Brasil inteiro e anos depois deu origem a um novo esporte, o MMA. Hoje, o MMA é uma fábrica de ídolos e de dinheiro, com eventos transmitidos para o mundo inteiro e enormes audiências. Mas há 30 anos, o MMA não existia. Quando uma modalidade de luta queria provar a superioridade sobre outra, combinavam-se os desafios de vale tudo. As diferenças eram resolvidas a portas fechadas, geralmente numa academia. Até que a ousadia de um amazonense, que nem era o mais graduado dos lutadores, começou a mudar o rumo dessa história. E eu fui participar de um campeonato que na época estava tendo uma divulgação muito grande, que era a Copa Nastra. Aí eu tive a oportunidade pela primeira vez de falar no jornal. Falei, olha, eu desafio qualquer um, de qualquer modalidade de luta, para lutar contra o jiu-jitsu, porque o jiu-jitsu é a melhor luta e nós vamos provar isso. E o Walid era uma pessoa bem polêmica, muito esperto, né? Muito, esperto, marqueteiro, né? E nós falamos assim, vamos dar essa resposta, é a hora a gente bater de frente. A turma da luta livre entendeu o recado e invadiu um campeonato de jiu-jitsu para comunicar que aceitava o desafio. Eu acho até que eles não vieram com a intenção de brigar e de causar um tumulto maior, mas só a presença deles no campeonato de jiu-jitsu já causou um alvoroço. O couro podia ter comido ali mesmo, né? Então, o que acontece? Então, nós estávamos preparados psicologicamente para tudo, mas não houve. Se não houve, foi graças à experiência de Carson Gracie, treinador de jiu-jitsu e um dos lutadores mais respeitados da família Gracie. Foi ele quem acalmou os ânimos e tomou a frente das negociações para definir os confrontos do desafio. Seriam 5 lutas, viraram 3. Uma delas, a cara da rivalidade. De um lado, Walid Ismail, o desafiante. Do outro, Eugênio Tadeu, expoente da luta livre e que em 1984 já tinha vencido uma luta contra um atleta do jiu-jitsu, o faixa preta Renan Pitangui. O Eugênio, pra gente, era o verdadeiro demônio. Ele era o único cara da luta livre que tinha vencido o jiu-jitsu. Então, pra gente, isso era o fim do mundo. E o Eugênio era marrento. Matéria de marra, não. Eu tinha atitude. E marra é quando é um cara mal educado e frouxo, né? E nunca fui frouxo e nunca fui mal educado. Então, marra eu não tinha nenhuma. Eu tinha muita atitude, como tenho até hoje. Depois de muitos adiamentos, o desafio foi marcado para acontecer num clube na zona norte do Rio. No dia 31 de agosto de 1991, um sábado, o Vale Tudo foi exibido pela primeira vez em uma TV aberta, em horário nobre. Alô, amigo do esporte, muito boa noite. Daqui a pouco você vai curtir aqui na Globo 3 lutas da pesada. É o chamado grande desafio. De um lado o jiu-jitsu, do outro a luta livre. Quem vai vencer? A gente não tinha a menor perspectiva de ter o jiu-jitsu sendo mostrado numa TV aberta, e que dirá a Globo, né? Só que nem tudo aconteceu como tinha sido combinado. Logo na primeira luta entre Walid e Eugênio, algumas regras não foram respeitadas. E o que era para ser uma competição de luta esportiva passou bem longe disso. E pelo regulamento, não é permitido o soco de mão fechada. Mas o que se vê neste primeiro combate é que os dois lutadores, principalmente o Walid, infringem o regulamento. Não podia cabeçada, não valia soco, só podia tapa, tinha período de luta. Se o confronto não tivesse finalização e não tivesse local, tinha ser empate. No entanto, na hora do confronto e da luta, não houve nada disso, né? No fim do segundo round, Walid e Eugênio caíram fora do ringue. Walid foi retirado da confusão, mas Eugênio permaneceu no chão. O juiz da Federação Carioca de Jiu-Jitsu abriu contagem e Walid foi declarado vencedor. Até hoje, a decisão gera desconforto. Teve porque eu caí do ringue e fui juntado por algum adepto do jiu-jitsu, né? E não deixaram voltar ao ringue, né? Na verdade, o que se tinha que ter feito? Devia ter que ter vindo ali, né? Para poder ter uma imparcialidade ou uma própria segurança de separar, para poder até me restabelecer, para poder voltar para lutar. Muita gente falou, não deixaram ele voltar. Só se foi o treinador dele, porque o Eugênio fica abraçado no treinador. Se você ver a imagem, aquele é o treinador dele, não tem ninguém segurando. É ele abraçado no treinador dele.
Ele estava sem forças para voltar e não conseguiu voltar. Isso é um fato, porque as imagens não mentem. Nas outras lutas, Murilo Bustamante derrotou Marcelo Mendes. Fábio Gurgel venceu Denilson Maia. 3-0 para o jiu-jitsu. Grande vencedor, Fábio Gurgel. 30 anos depois, prevalecem o respeito e o espírito guerreiro. A rivalidade é coisa do passado. O pessoal do jiu-jitsu é um pessoal que eu gosto muito, me respeita muito e não tenho nada contra, pelo contrário, são meus amigos queridos, tá? E hoje eu fico feliz que a luta livre também está muito bem, entendeu? Porque na realidade são grandes irmãos que foram importantíssimos para o desenvolvimento do esporte. E com isso, obviamente, os caras com grande influência empresarial, surgiu o UFC, lógico. Os caras inteligentes, né? Fizeram a jaula, né? Viajaram para os Estados Unidos, né? Colaram com um astro de Hollywood. E surgiu que hoje é o marco das artes marciais, que é o UFC. Sem dúvida alguma, o Vale Tudo do Grajaú em 91 foi a semente de toda essa história que a gente vai ter na sequência, né? Depois de 91, a gente tem a explosão do jiu-jitsu já em âmbito mundial com o UFC, com o Royce Gracie, né? Mas tudo começa indiscutivelmente com o Vale Tudo do Grajaú em 91, que é um marco na história das artes marciais.